A vida humana parece muito pacífica, mas na verdade está repleta de perigos ocultos, pois os demônios se levantaram e causaram guerras no céu. Essa batalha fez com que uma enorme quantidade de energia se perdesse e caísse na Terra. Isso não só deixou uma grande cratera no chão, como também trouxe consigo um homem nu. Imediatamente após a queda do meteoro, uma estranha onda de energia se espalhou por toda a área. O curioso é que nem todos foram afetados por essa onda. Apenas algumas pessoas entraram em um estado de suspensão temporária da vida. Quando acordaram, seus corpos haviam sofrido mudanças anormais. O primeiro foi o agente R. Ele estava em missão há muitos anos na área da fronteira, e naquele dia, finalmente havia recebido ordens para retornar para casa. Inesperadamente, as duas pessoas enviadas para buscá-lo pretendiam matá-lo, mas a onda de energia chegou antes que o plano fosse executado. R foi arremessado e caiu rapidamente. Seu coração parou de bater. Os outros dois pensaram que ele havia morrido, mas ele voltou à vida de repente. Ao despertar, descobriu que havia ganhado a habilidade de ler mentes. Com isso, R entendeu as intenções dos dois e contra-atacou, fazendo com que eles falhassem. Ao mesmo tempo, a mãe solteira Irene e sua filha estavam se preparando para deixar a cidade. Ela queria fugir da perseguição do ex-marido, mas as duas sofreram um acidente por causa da onda de energia. Irene acordou e viu sua filha à beira da morte. Desesperada, tocou nela, e as feridas da menina começaram a cicatrizar rapidamente. Em poucos segundos, a garota estava saudável, como se nada tivesse acontecido. Ao ver que sua filha não corria mais perigo, Irene a carregou nos braços, saiu do hospital e continuou sua fuga. Quando passaram por uma loja de conveniência, foram paradas por R, que estava ferido, e tiveram o carro roubado. Como ele havia matado os dois homens enviados para buscá-lo, agora estava sendo caçado por toda a cidade. R só precisava que Irene o tirasse dali. Ele prometeu que, se o ajudassem, não lhes faria mal. Assim, duas pessoas que haviam despertado habilidades especiais acabaram se unindo por acaso. Enquanto isso, em outro lugar, Peter, um estudante frequentemente intimidado, também desenvolveu poderes extraordinários após a onda de energia. Acidentalmente causou a morte de um colega que o havia intimidado em uma festa. Sabendo da gravidade do que havia feito, decidiu fugir dali. Afinal, ele havia passado a vida em lares adotivos. Não havia nada que o prendesse. Enquanto isso, o padre Joshua, que fazia um sermão na igreja, também foi afetado pela energia. Subitamente, ganhou o dom da profecia. Ele alertou que o diabo havia descido à terra. Mas havia algo que nem ele previu. Sua esposa o traía, e o filho que ela carregava não era dele. Devastado pela traição, decidiu deixar aquele lugar. Além disso, a astrônoma diretora Vera também foi afetada pela onda. Assim que o meteoro caiu, ela percebeu um fenômeno incomum nas câmeras de vigilância. Mas antes que pudesse agir, desmaiou. Ao acordar, seguiu as coordenadas da queda até o local, mas o exército já havia isolado a área e proibido qualquer aproximação. Vera teve que ir embora, mas antes pegou escondido um fragmento do meteorito para estudá-lo. Contudo, ao voltar para casa, encontrou um homem estranho que havia invadido o local. Ele disse que não queria machucá-la e que podia ajudá-la a encontrar seu filho desaparecido, com uma condição. Ela deveria ajudá-lo a fazer algo. Ele a levou até um quarto de hospital, onde uma mulher estava em coma há 7 anos. A tarefa? Matar essa mulher. O homem afirmava que a morte seria uma libertação para ela. Mas para Vera, mesmo alguém estando em coma, ainda estava vivo. Ao olhar para a paciente, Vera decidiu que não podia fazer aquilo. O homem insistiu e tentou manipulá-la, mas naquele instante, a mulher na cama acordou, sentou-se e, ao vê-lo, recitou um feitiço. O homem desapareceu instantaneamente. O nome da mulher misteriosa era Rose. Antes que Vera pudesse reagir, Rose atirou do hospital rapidamente. Enquanto isso, R havia desmaiado, pois seu ferimento à bala não havia sido tratado e ele perdeu muito sangue. Irene pensou que era sua chance de se livrar dele, mas sua filha acreditava que R não era mau e pediu à mãe que o levasse ao hospital. Irene, para não decepcioná-la, atendeu o pedido. Ao chegar ao hospital e tentar ir embora, a médica disse que ferimentos por arma de fogo precisavam ser notificados, então Irene foi forçada a ficar. Nesse momento, R acordou. Ao perceber onde estava, tentou fugir, mas esbarrou em Irene, que caiu no chão. No instante do toque entre eles, o ferimento de R curou-se milagrosamente. Ao ver policiais na recepção, ele rapidamente puxou Irene e sua filha e fugiu. Eles correram até uma igreja, onde Peter também estava escondido. O padre Joshua rezava ali. Vera, que havia sido levada por Rose, também estava presente. Assim que Joshua viu Rose, reconheceu-a como a mulher que apareceu em sua visão de quase morte. Rose disse a todos que um desastre estava prestes a atingir o mundo. O que viram não era um meteoro, mas Satanás, expulso do céu, agora tentando espalhar o caos aproveitando-se do medo humano. Deus havia escolhido 7 mensageiros, e cada um havia recebido um poder especial. Os presentes naquele local não estavam
estavam ali por acaso, estavam predestinados. Como Vera ainda não havia descoberto seu dom, era a única que não acreditava em Rose. Por precaução, todos decidiram se separar temporariamente para evitar serem rastreados. R queria buscar ajuda de seu irmão, mas ao chegar em casa descobriu que ele havia sido levado, restando apenas sua sobrinha, Nadia. Ela estava em pânico. O irmão de R trabalhava num clube de striptease e também era traficante de drogas. Ao ver a frase "sangue por sangue" escrita na parede, R percebeu que o irmão havia feito inimigos perigosos. Com medo de que voltassem, R fugiu com Nadia. Após várias tentativas, todos se reencontraram em um bar. Rose disse que, para evitar o apocalipse, além de reunir os 7 mensageiros, era necessário encontrar os 4 cavaleiros do diabo: guerra, doença, fome e morte. Faltava apenas um mensageiro, mas o tempo estava acabando. Eles precisavam agir antes que o selo fosse rompido. Procurar às cegas seria inútil, então Joshua usaria suas visões para dar pistas. Ele viu uma guerra nuclear se aproximando, rostos conhecidos e cálices manchados de sangue. Apesar de querer salvar o mundo, R ainda priorizava encontrar seu irmão. Como não sabia se ele estava vivo ou morto, confiou Nadia aos cuidados de Irene. Irene não tinha para onde ir, mas Nadia os levou a uma casa selada pelo governo, onde poderiam se esconder. Vera recebeu notícias de sua parceira na Irlanda. Os militares haviam preenchido a cratera, tentando esconder algo. O fragmento do meteorito foi entregue a um especialista em geologia planetária, e no dia seguinte, elas iriam até o laboratório para ver os resultados. Na manhã seguinte, quando Irene se preparava para sair, pediu a Nadia e a filha, Amy, que ficassem em casa, mas ficou surpresa ao encontrar um jornal parcialmente queimado na lareira, com a foto do primeiro-ministro do Afeganistão. Ele tinha exatamente o mesmo rosto que Joshua viu em sua visão. Seria ele um dos 4 cavaleiros? Em outro lugar, quando R procurava informações sobre o paradeiro do irmão, encontrou um homem misterioso que dizia ser agente federal. Ele afirmou saber onde o irmão de R estava, mas em troca queria os nomes dos mensageiros e todos os detalhes do plano. Foi aí que R percebeu que o diabo estava muito mais próximo do que imaginavam, exatamente como Rose havia avisado. Ele usaria o medo e a confusão para causar caos. Enquanto isso, Vera e sua parceira chegaram ao departamento geológico. A análise revelou que o meteorito continha um elemento desconhecido. Era preciso mais tempo para concluir os testes, mas, ao retornarem para buscar o fragmento, descobriram que ele havia desaparecido. Vera saiu em busca e viu um homem com um comportamento suspeito. Ele percebeu que estava sendo seguido e fugiu. Vera o perseguiu, mas foi impedida por uma porta de acesso restrito. Para sua surpresa, conseguiu atravessá-la e viu seu corpo caído no chão. Sua parceira tentou reanimá-la e então descobriram. A habilidade de Vera era separar sua alma do corpo. Isso provava que Rose estava certa. Após despertar seu poder, Vera voltou ao bar, onde Rose já a esperava. Na verdade, Rose já sabia quais eram as habilidades de todos, mas, até que cada um despertasse por si mesmo, ela não podia contar. Agora que todos haviam descoberto seus dons, podiam começar a planejar suas ações. Naquela mesma noite, R retornou ao bar coberto de ferimentos. Ele contou a Rose que havia feito um acordo com o diabo, revelou todas as informações dos mensageiros em troca de pistas sobre o paradeiro do irmão, mas no fim, nem assim conseguiu salvá-lo. Rose compreendeu muito bem sua situação, pois o fato de ele ter conseguido recuar diante da tentação do diabo já era algo muito valioso. O mais importante era que agora todos finalmente estavam trabalhando juntos. Com base na perspectiva de Joshua, eles determinaram que o primeiro-ministro provavelmente era um dos 4 cavaleiros. O primeiro-ministro e os parlamentares participariam de uma conferência de energia no dia seguinte, e o grupo de Rose teria que aproveitar essa oportunidade para impedir a quebra do selo. No momento crucial, Peter foi preso pela polícia. Aconteceu que, pouco antes, ele havia recebido uma ligação da namorada. Pensou que ela estava preocupada, mas na verdade ela ajudou a polícia a localizá-lo. De qualquer forma, Peter era acusado de homicídio culposo, então não teve escolha a não ser aceitar a prisão e entrar no carro da polícia. Contudo, o plano não poderia seguir sem a participação de Peter. Por isso, os demais decidiram se dividir em 2 grupos. Um iria à conferência de energia investigar e Rose ficaria encarregada de resgatar Peter. Mas o diabo foi mais rápido. Disfarçou-se como advogado de defesa de Peter e começou a mencioná-lo sobre sua infância solitária e a acusação de homicídio com o objetivo de abalar seu espírito. Quando Rose finalmente encontrou Peter, ele estava em completo desespero. Achava que mesmo sendo um dos mensageiros, acabaria sendo abandonado. Peter foi então levado a uma prisão de segurança máxima. Durante o transporte, foi constantemente provocado por outros presos. No espelho retrovisor, ele viu que o carro de Rose ainda o seguia de perto, então decidiu tentar escapar mais uma vez. Soltou-se das algemas com facilidade e pulou no carro de Rose. Os 2 seguiram rapidamente rumo à conferência. Ao mesmo tempo, com a ajuda de R, o restante do grupo conseguiu crachás falsos e se infiltrou no salão da conferência. Vera usou sua projeção astral para espionar a conversa entre o primeiro-ministro e os
parlamentares e soube que o verdadeiro objetivo da viagem era assinar um tratado de paz. Se fosse isso, o primeiro-ministro não tinha intenção de iniciar uma guerra. Então não poderia ser o cavaleiro da guerra. O palpite de Vera estava certo. A verdadeira cavaleira era uma congressista chamada Jerry, sentada ao lado do primeiro-ministro. Ela havia feito um pacto com o diabo e conspirava com os cavaleiros para assassinar o primeiro-ministro durante a conferência. O brinde com sua taça de vinho seria o sinal para iniciar o ataque. Os mensageiros que descobriram o plano precisavam impedi-lo. Peter chegou a tempo e arriscou a vida ao jogar o carro contra o salão, o que fez o atirador errar o alvo e acabar atingindo Jerry. Porém, como ela havia levantado a taça para dar o sinal, o crime já estava consumado. O primeiro selo foi oficialmente rompido. A partir daquele ponto, mesmo que a matassem, as coisas não poderiam ser desfeitas. Como Jerry havia tomado a bala pelo primeiro-ministro, ela foi promovida a ministra da Defesa. Nesse momento, todos perceberam que, apesar de possuírem poderes sobrenaturais, suas habilidades eram passivas, não podiam ser ativadas a qualquer momento. Por exemplo, Josué não via nenhuma visão profética já há 3 dias. Era o aniversário de Amy, e como de costume, Irene ia levá-la à biblioteca. Mas, ao se distrair por um instante, Amy desapareceu. Irene olhou pela janela e viu o ex-marido forçando a filha a entrar no carro. Por sorte, Peter e Nadia estavam com ela. Peter imediatamente usou a mão para parar o carro. O ex-marido de Irene perdeu o controle e tentou sacar uma arma para atirar nela. Mas Nadia, que havia recebido uma arma de R para autodefesa, reagiu a tempo. Ao perceber que ele ia atirar, ela puxou o gatilho primeiro. Apesar de ele ser pai de Amy, ela ficou arrasada ao vê-lo morrer na sua frente. Irene não queria que Nadia se tornasse uma assassina. Para evitar que sua filha fosse assombrada pelo que aconteceu, Irene usou sua habilidade para salvar o ex-marido. Tudo isso foi secretamente observado pelo diabo. Afinal, foi ele quem manipulou desde o início para que o ex-marido a encontrasse. Após um período de descanso, Joshua teve uma nova visão. Ele viu um magnata calculando algo no computador, mas era difícil se aproximar dele. O homem vivia no último andar, sob proteção de vários seguranças, por conta de constantes ameaças. Foi aí que o poder de Vera se tornou essencial. Ela podia se infiltrar silenciosamente sem ser notada. No entanto, toda a habilidade tem uma fraqueza. Quando a alma de Vera se separa do corpo, seu corpo continua funcionando, mas não respira. E um corpo sem respirar por mais de 6 minutos morre por asfixia. Ou seja, Vera só tinha 6 minutos para encontrar pistas. Ela atravessou os corredores rapidamente e entrou no quarto do magnata. Lá, viu dezenas de baratas eletrônicas que se uniram para formar um símbolo de caveira na tela do computador. Quando os 6 minutos estavam quase acabando, Vera pulou da janela e voltou ao seu corpo. Depois contou a todos o que havia visto. Peter pesquisou o símbolo na internet e descobriu que pertencia a um grupo de hackers chamado Abdon, uma organização famosa que já havia roubado 3 grandes bancos ao mesmo tempo. A parceira de Vera, que estava na Irlanda, a contatou dizendo ter encontrado informações sobre o caminhão que transportava o meteorito roubado e que esse meteorito estava ligado ao diabo. Vera e sua parceira partiram imediatamente em direção à selva, onde havia uma base secreta fortemente protegida. Devido à urgência, Vera foi forçada a usar seu poder novamente. Lá dentro, viu a cavaleira da guerra, a ministra da defesa, Jerry. O meteorito havia sido levado por seus subordinados e, além disso, os corpos deformados quando o meteoro caiu também estavam sendo mantidos lá. Jerry pretendia usar tudo isso para criar um novo tipo de arma de destruição em massa. Enquanto isso, os demais mensageiros encontraram o último membro do grupo, Wallen. Ela costumava ganhar dinheiro em cassinos em Hong Kong, mas todos os seus fundos haviam sido roubados por Abdon. Wallen foi até Houston para confrontar o grupo de hackers e recuperar seus bens. Seu poder era transformar-se em qualquer pessoa à vontade. Durante a investigação, o grupo de Rose descobriu que a seguradora de saúde era o verdadeiro alvo de Abdon. Todos os registros de compensações não processadas haviam sido transferidos para uma clínica sem fins lucrativos chamada Nero. O grupo foi até a clínica investigar. Em uma foto na parede, Joshua viu um garoto segurando um computador com o símbolo de Abdon. O garoto se chamava Lurlin. Sua mãe tinha leucemia, mas o pedido de transplante de medula havia sido recusado diversas vezes pela seguradora. Revoltado, Lurlin invadiu o sistema da empresa e planejava espalhar um vírus. Isso afetaria muita gente. Quando Wallen descobriu que Lurlin era o responsável, foi até a casa dele para exigir justiça. Ela não tinha intenção de salvar o mundo, só estava com o grupo de Rose para usá-los em sua investigação. Ela se transformou na mãe de Lurlin, mas como sua mãe já estava morta e os restos estavam no quarto, Lurlin percebeu a farsa. Envenenou o chá de Wallen, amarrou-a e começou a interrogá-la. Por sorte, os outros mensageiros chegaram a tempo de salvá-la. Para curar o envenenamento de Wallen, Irene teve que usar seu poder novamente, mas, por ter curado muitas pessoas, o efeito se inverteu e ela caiu em coma.
cama. Todos a levaram ao hospital. Vera também voltou da floresta. Antes de entregar o meteorito ao centro geológico, guardou um pequeno fragmento e o usava no pescoço. Na base, ela notou que quando Jerry se aproximava do meteorito, ele brilhava em vermelho. E agora, ele brilhava novamente, o que significava que o Cavaleiro da Peste estava por perto. Logo encontraram o esconderijo de Lurleen. Após muita conversa, ele decidiu se entregar à polícia. Valen, depois de ser salva por Irene, reconheceu a importância da união e resolveu unir-se de vez ao grupo para impedir o apocalipse. O que eles não esperavam era que, pouco depois de sua confissão, Lurleen fosse solto sob fiança, certamente com a ajuda do diabo. Após ser libertado, ele não espalhou o vírus, mas matou o diretor da seguradora. Seu crime estava consolidado, e os mensageiros perceberam que o segundo selo havia sido rompido. Apesar de todo o esforço, os resultados não estavam sendo como esperavam. 2 falhas consecutivas levaram o grupo a um estado de desespero. Sentiram que, se não conseguissem impedir o apocalipse, o melhor seria aproveitar os últimos momentos e fazer o que mais desejavam. Irene decidiu fugir com M. O pai de Joshua foi acusado de violência doméstica, e ele voltou à igreja para retomar seu papel como missionário. A mãe de Nadia revelou que R era seu pai biológico, fruto de um caso entre R e a esposa de seu irmão, anos atrás. R, então, decidiu assumir sua responsabilidade como pai e tentar reconciliar Nadia com a mãe. Peter e Wallen foram atrás dos pais biológicos de Peter. A única que ainda insistia em continuar a luta era Vera, que não acreditava em deuses. Ela percebeu que Joshua estava cada vez mais deprimido, e até pensava em usar drogas para fugir da realidade. Então, o levou para sair, relaxar e mudar o ambiente. No supermercado, Joshua encontrou uma senhora estranha. Ele tinha certeza de que nunca a tinha visto antes, mas ela o chamou pelo nome. Aconteceu que essa senhora era uma mensageira da geração anterior, e seus poderes eram exatamente os mesmos de Josué. Ela havia passado por muitas dificuldades junto aos outros mensageiros para impedir o apocalipse. Ela esperava que eles não desistissem facilmente, pois apenas quando todos os mensageiros estivessem unidos, poderiam lutar contra as forças das trevas. O que ninguém esperava era que todos acabariam se encontrando naquele supermercado. Todos sorriram, com um certo desalento, mas também com calor humano. E então, o grupo recobrou os ânimos e decidiu continuar a jornada para encontrar o próximo cavaleiro. Com base nas visões recentes de Joshua, eles imaginaram que o próximo cavaleiro poderia ser um fazendeiro, mas esse homem tinha um irmão gêmeo, então eles não sabiam qual dos dois era o verdadeiro cavaleiro. Com base nas visões recentes de Joshua, eles imaginaram que o próximo cavaleiro poderia ser um fazendeiro, mas esse homem tinha um irmão gêmeo, então eles não sabiam qual dos dois era o verdadeiro cavaleiro. Agora, só faltava Rose para que o grupo reunisse todos os mensageiros. Naquela noite, Joshua recebeu uma ligação repentina de Rose. Ela disse que havia sido capturada por caçadores e precisava que ele fosse resgatá-la. Joshua entrou em pânico e estava prestes a sair imediatamente, quando, naquele momento, o diabo apareceu mais uma vez. Ele pediu que o grupo compartilhasse informações com ele. Prometeu que, se a troca fosse bem-sucedida, ajudaria Valen a recuperar o dinheiro perdido, limparia o nome de R e ajudaria Vera a encontrar seu filho. Então, o diabo contou uma história do passado. 6 de abril de 2008 foi um dia especial para todos ali presentes. Naquele dia, o filho de Vera, Michael, desapareceu. R quebrou o braço em uma missão. Rose ficou noiva. Irene deu à luz Amy. Peter tentou tirar a própria vida e naquele mesmo dia foi adotado por uma nova família no hospital. Joshua visitava pacientes naquele dia. Se não fosse por um evento inesperado, talvez todos eles já tivessem se encontrado há 7 anos. Na época, o diabo havia contratado alguém para assassinar Rose. Um tiro não foi suficiente para matá-la. Quanto ao diabo, ele havia sido selado por Deus, e por isso, não podia matar pessoas diretamente na terra. Ele explicou que não era ele quem seduzia os outros, mas sim que os mensageiros eram muito ingênuos e confiavam demais em Rose. O diabo revelou que, durante a guerra, Rose havia sido enfermeira de campo. Ela frequentemente via soldados gravemente feridos implorando por injeções de morfina para que fossem libertos de sua dor. No início, Rose era contra isso, mas, depois da primeira vez, começou a se fascinar com a sensação de controlar a vida dos outros. Após a guerra, Rose foi transferida para o hospital de Houston para cuidar de pacientes terminais. Lá, ela mesma aplicava as drogas, pois a maioria dos pacientes era idosa ou gravemente doente. Assim, quando morriam, ninguém suspeitava. Isso durou até ela conhecer a esposa do Dr. Hart, com quem estava tendo um caso. A esposa do Dr. Hart sofreu um acidente de carro. Ele ficou arrasado e decidiu valorizar ainda mais sua esposa, o que deixou Rose furiosa. Ela decidiu matá-la. Além disso, roubou o anel de noivado da mulher. A partir daquele momento,
Os crimes de Rose se consolidaram. Na verdade, ela era um dos cavaleiros, especificamente o Cavaleiro da Morte. Nem mesmo o diabo esperava que os cavaleiros escapassem de seu controle. Eles agora queriam destruir tanto os mensageiros quanto o próprio diabo. Quando Rose acordou e enfrentou o diabo pela primeira vez, a primeira coisa que disse foi que a morte dele estava próxima. Enquanto isso, Joshua partiu para resgatar Rose. Ele a encontrou presa em uma igreja abandonada. Conseguiu libertá-la e estava prestes a levá-la embora, mas ela pediu para que ele contasse sua visão mais recente. Diante da urgência, Joshua foi forçado a revelar. Rose então soltou sua mão imediatamente, e das sombras surgiram o Cavaleiro da Peste e o Cavaleiro da Guerra. Joshua foi morto por Rose naquele instante. Na mesma hora, Irene, que cuidava da filha em casa, também recebeu a notícia de que Rose era uma cavaleira. Pouco antes, a senhora idosa, a mensageira anterior, tinha visitado Irene e dito que a razão dos poderes dos mensageiros estarem falhando era porque alguns deles não eram verdadeiros mensageiros. O dom era algo concedido por Deus, portanto, não poderia haver efeitos colaterais. Ao relatar os poderes de cada um, a velha disse que a suposta habilidade de Rose, compreender todos os idiomas, não existia no mundo. Quando todos chegaram à igreja, encontraram apenas o corpo gelado de Josué. O diabo apareceu novamente e ofereceu mais uma troca de informações. Disse que se o grupo aceitasse, ele poderia reviver Josué. A velha havia dito que, se quisessem impedir a catástrofe, teriam que unir todas as forças. Eles não podiam perder Joshua. Talvez, naquele momento, fazer um pacto com o diabo fosse a única escolha restante. Sob o poder do diabo, Joshua foi trazido de volta à vida e contou tudo o que havia acontecido. Ele sentia que Rose estava agindo rápido demais, e por isso teve um pressentimento de que algo estava errado. Quando falou sobre suas visões, deliberadamente mentiu. Só assim todos poderiam agir com rapidez e encontrar o Cavaleiro da Fome antes que Rose fizesse algo. O grupo partiu imediatamente rumo à fazenda, mas Wallen começou a sentir os efeitos colaterais do uso excessivo de seus poderes. Começou a esquecer coisas importantes de forma estranha. Não conseguia lembrar de vários detalhes. Em uma parada, Vera viu por acaso uma foto de seu filho e decidiu ir com Irene procurá-lo antes de se reunir com os outros. Mas essa jornada não seria fácil. Peter, que era procurado pela polícia, acabou sendo reconhecido. Por sorte, R conseguiu resolver a situação a tempo, mas se todos permanecessem juntos no carro, seria perigoso. Então, R e Irene decidiram que Peter deveria descer. Joshua e Wallen seguiram sozinhos para a fazenda. Usaram a desculpa de que o carro havia quebrado para se hospedar na casa de um fazendeiro. Durante a madrugada, R não conseguia dormir e percebeu que um homem havia colocado sal no reservatório de água. Se aquela água fosse usada na irrigação, destruiria todas as plantações. Na manhã seguinte, R contou ao fazendeiro o que descobriu. O homem ficou muito grato pelo aviso e até emprestou o carro para que eles fossem até a cidade investigar melhor. Na cidade, estava acontecendo um lançamento de um novo produto agrícola. Joshua e Wallen chegaram cedo. Quando todos estavam reunidos, descobriram que os palestrantes da cerimônia eram os irmãos gêmeos, os mesmos da visão. Eles haviam inventado um sistema inteligente de irrigação que, além de irrigar, também podia criar chuva artificial. O dispositivo estava prestes a ser ativado, mas todos sabiam que aquele aparelho não era simples. Wallen sugeriu matar os dois irmãos, pois ainda não sabiam qual deles era o verdadeiro Cavaleiro da Fome. Agora, não haveria mais chance de corrigir o erro. Se o grupo não agisse imediatamente, muitos inocentes poderiam morrer. Rao concordou com a opinião de Wallen, mas ainda não queria causar vítimas entre inocentes. Por isso, todos decidiram investigar mais a fundo. Joshua encontrou um vídeo publicado pela repórter Dee na internet. Ele viu que os campos, antes férteis, agora estavam completamente ressecados. Dee afirmou que a área tinha sido usada para experimentos e que os moradores haviam sido subornados para manter o silêncio. A situação de Vera também não era boa. Ao não conseguir encontrar seu filho, ela acabou sendo capturada pelo exército. Felizmente, Vera tinha a habilidade de separar sua alma do corpo e assim conseguiu contatar seus companheiros a tempo, permitindo que todos localizassem onde ela estava. O grupo dividiu claramente as tarefas. Irene se passou por repórter para se aproximar do irmão mais novo, Red, enquanto Peter e Wallen assumiram a missão de resgatar Vera. Graças à sua boa aparência, Irene rapidamente conquistou a confiança do irmão mais novo. Pela sua história, todos souberam que o dispositivo de criação de chuva havia sido promovido pelo irmão mais velho. O irmão mais novo não queria ativá-lo, pois se o dispositivo fosse ligado, todos os campos seriam destruídos. Somente as plantas desenvolvidas por eles sobreviveriam, obrigando o povo a depender deles. Ou seja, os dois irmãos controlariam exclusivamente toda a produção agrícola. Se o dispositivo fosse ativado, eles teriam o poder absoluto. Joshua também descobriu uma foto do seu irmão com Rose publicada online. Então rapidamente enviou uma mensagem para Hal, avisando que seu irmão era o Cavaleiro da Fome. Enquanto isso,
Vera foi resgatada por Wallen e Peter a tempo. Wallen usou sua habilidade para se transformar no Cavaleiro da Guerra, e os dois aproveitaram o caos para tirar Vera do local. Quando R estava prestes a atacar o irmão mais velho, o irmão mais novo atirou primeiro. Acontece que o Cavaleiro era, na verdade, o irmão mais novo. Ele sempre tentou impedir que o dispositivo fosse ativado. No momento em que matou seu irmão, o selo dentro dele foi liberado. Agora, com os 4 cavaleiros revelados, o último selo seria rompido, e o fim do mundo começaria oficialmente. Parecia que os mensageiros haviam perdido todas as esperanças, mas Joshua continuava tendo novas visões. Desta vez, ele viu o 7º mensageiro, o repórter Jawahi, que denunciou os campos ressecados. Seu poder era o de controlar a eletricidade. Porém, ele ativou esse poder acidentalmente dentro de um avião, ferindo os tripulantes, e acabou sendo considerado um terrorista e preso. Todos rapidamente descobriram onde Jawahi estava preso. Vera usou sua habilidade para infiltrar-se na prisão e investigar. Descobriu que o espírito de Jawahi estava completamente colapsado, inconsciente após tanto tempo preso. Ele estava amarrado com uma camisa especial e cercado por mais de 10 guardas armados. Uma missão de resgate muito difícil. O grupo discutiu e decidiu que Wallen se disfarçaria de guarda. R fingiria ser um traficante capturado para se infiltrar na prisão. Mas a memória de Wallen já estava tão deteriorada que ela não lembrava mais do que estava fazendo. Assim que entrou com R, perdeu todas as memórias e achou que ele era um criminoso. A discussão entre os dois chamou a atenção dos guardas, mas felizmente eles tinham um plano reserva. Peter usou sua força para invadir e conseguiu resgatar R e Wallen. Graças ao alerta de Irene, Wallen olhou para a tatuagem em seu pulso e pouco a pouco lembrou quem era e qual era sua missão. Finalmente chegaram até a cela para salvar Jawahi, que ainda não entendia nada. No instante em que os 7 mensageiros se reuniram, todos os efeitos colaterais desapareceram de seus corpos. Eles explicaram ao Jawahi tudo o que estava acontecendo e o que sabiam sobre os cavaleiros. Joshua teve mais uma visão. Dessa vez, viu todos mortos e também viu o filho de Vera, Michael. Todas as visões de Joshua até aquele momento haviam se concretizado. Mesmo sabendo que a próxima missão poderia ser a última, todos decidiram arriscar a vida. Após se despedirem de seus entes queridos, partiram para o local onde o último selo seria rompido. Os cavaleiros haviam se unido para criar o elemento da criação, com poder para destruir o mundo. A partir do meteorito que caiu, 7 drones foram programados para liberar o elemento. Houston seria a primeira cidade a ser destruída. Quando os mensageiros chegaram ao centro de controle, foram capturados de surpresa pelos cavaleiros. Eles já esperavam pelos mensageiros. Era o momento ideal para destruir todos. Mas os mensageiros não chegaram desprevenidos. Haviam escondido um gerador dentro da tenda de controle. Se Jawahi conseguisse chegar até ele, o plano de liberar o elemento da criação seria cancelado. O problema era que havia pelo menos 50 soldados armados guardando o local. Joshua sugeriu que todos servissem de escudo humano para que Jawahi pudesse entrar. Essa era a verdadeira razão da visão onde todos morriam. Com emoção, os mensageiros aceitaram que essa poderia ser sua morte mais significativa. Contaram de 5 a 1 e então correram em direção à tenda. 1 a 1, todos caíram, mas o gerador ainda não havia sido ativado. O céu ficou vermelho sangue. Foi então que um raio rasgou o céu, abrindo um enorme buraco. O desastre iminente foi evitado. Em vez do fim, uma enorme tempestade caiu sobre a terra. Na verdade, tudo aquilo era um teste de Deus, para ver se a humanidade ainda merecia ser salva. Os mensageiros provaram que sim, com suas ações. Deus então interveio e os salvou. O diabo sabia que Deus os observava secretamente e, por isso, sempre se manteve escondido nas sombras. De fato, o diabo já tinha sido um mensageiro, mas não conseguiu suportar o peso da responsabilidade e traiu sua missão. A chuva trouxe os mensageiros de volta à vida. Enquanto isso, os cavaleiros desapareceram sob a chuva branca. Tudo parecia ter acabado. Por fim, Michael, o filho de Vera, foi encontrado em segurança. Todos viveram felizes. Mas Joshua acreditava que a missão ainda não havia terminado, pois seus poderes não haviam desaparecido. A velha senhora havia dito que algo mais aterrorizante que o diabo eram aqueles que se opunham à fé. Joshua também percebeu que Amy, filha de Irene, parecia ter o dom da profecia em seus desenhos. Em uma das pinturas que fez antes de Michael ser encontrado, o menino aparecia com sua família. E também havia uma sombra obscura, a do apóstata, aquele que poderia destruir o grande mensageiro. Isso deixou Vera inquieta, pois o diabo havia dito que todo grande mensageiro se chamava Michael. Ela mesma não sabia por que deu esse nome ao seu filho. Enquanto viam Michael e Amy brincando juntos, Joshua e Vera decidiram não acreditar na profecia. O que eles não sabiam é que o diabo ainda não havia deixado o mundo e que já havia percebido a verdadeira identidade de Amy. Na verdade, o verdadeiro desafio dos mensageiros estava apenas começando. Mas o filme termina por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até ao próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.